Graça e paz. Você é bom de Bíblia? Aqui estão 15 perguntas de vários assuntos, para testar o seu conhecimento. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, para receber vídeos toda semana. Cada pergunta vale 1 ponto. Ao final do vídeo, comenta aqui embaixo quantos pontos você fez. Vamos começar? Pergunta 1. Qual sabor tinha o maná? Alternativa A, trigo e centeio. Alternativa B, mostarda e mel. Alternativa C, bolos de mel. Alternativa D, pão doce. Resposta. Alternativa C. Em Êxodo 16:31 podemos ler que o sabor do maná foi comparado a bolo de mel. Pergunta 2. Em que animais Sansão colocou tochas incendiados? Alternativa A, lobos. Alternativa B, raposas. Alternativa C, cavalos. Alternativa D, cachorros. Resposta. Alternativa B. Em Juízes 15:4 você pode checar essa resposta. Pergunta 3. Quantas asas tinha um querubim? Alternativa A, 4. Alternativa B, 2. Alternativa C, 5. Alternativa D, 7. Resposta. Alternativa A. Em Ezequiel 10:20-21 encontramos a descrição de um anjo querubim. Pergunta 4. Qual a primeira árvore mencionada na Bíblia? Alternativa A, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alternativa B, a árvore de Jesus. Alternativa C, a árvore dos anjos. Alternativa D, a árvore da vida. Resposta. Alternativa D. A resposta está em Gênesis 2:9. Pergunta 5. Por que serão bem-aventurados os misericordiosos? Alternativa A. Porque receberão recompensa. Alternativa B. Porque alcançarão misericórdia. Alternativa C. Porque serão felizes. Alternativa D. Porque serão exaltados. Resposta. Alternativa B. Em Mateus 5:7 encontramos o próprio Jesus dizendo que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Pergunta 6. Onde Jesus realizou seu primeiro milagre? Alternativa A. No templo. Alternativa B. Na casa de Pedro. Alternativa C. Na multiplicação de pães e peixes. Alternativa D. Nas bodas de Caná. Resposta. Alternativa D. Em João 2:1-11 encontramos a história do primeiro milagre de Jesus. Pergunta 7. Que 2 lugares bíblicos são conhecidos como a cidade de Davi? Alternativa A. Belém e Jerusalém. Alternativa B. Belém e Nazaré. Alternativa C. Nazaré e Belém. Alternativa D. Belém e Israel. Resposta. Alternativa A. Você pode checar essa resposta em Lucas 2:4 e em 2 Samuel 5:5-9. Pergunta 8. Quantas mulheres teve Salomão? Alternativa A, 700 mulheres e 300 concubinas. Alternativa B, 700 mulheres e 1000 concubinas. Alternativa C, 200 mulheres e 100 concubinas. Alternativa D, 100 mulheres e 700 concubinas. Resposta. Alternativa A. Em 1 Reis 11:3 encontramos quantas mulheres teve Salomão. Pergunta 9. Quem viu uma cidade descendo do céu?
Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Davi. Alternativa C, João. Alternativa D, Daniel. Resposta. Alternativa C. Em Apocalipse 21:2, João diz que viu a cidade santa, adornada como esposa para o seu marido. Pergunta 10. Que rei construiu um aqueduto em Jerusalém? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Jeroboão. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Ezequias. Resposta. Alternativa D. Em 2 Reis 20:20 encontramos o nome desse rei. Pergunta 11. Por quanto José foi vendido pelos seus irmãos? Alternativa A, 20 ciclos de prata. Alternativa B, 10 ciclos de ouro. Alternativa C, 15 ciclos de prata. Alternativa D, 30 ciclos de ouro. Resposta alternativa A. Você encontra esse valor em Gênesis 37:28. Pergunta 12. Quantas vezes Naamã mergulhou no Rio Jordão para ser curado? Alternativa A, 5 vezes. Alternativa B, 7 vezes. Alternativa C, 2 vezes. Alternativa D, 10 vezes. Resposta. Alternativa B. Em 2 Reis 5:14 diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e conforme a palavra do homem de Deus, ele foi curado. Pergunta 13. Que pessoas ofertaram ouro para Jesus? Alternativa A, Herodes. Alternativa B, os reis magos. Alternativa C, os 12 discípulos. Alternativa D, Maria Madalena. Resposta. Alternativa B. Essa resposta começa no versículo 1 do capítulo 2 de Mateus, onde cita os magos e depois no versículo 11 onde cita os presentes que eles levaram. Pergunta 14. Quem atirou flechas para advertir um amigo? Alternativa A, Abimeleque. Alternativa B, Jonatas. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Esaú. Resposta. Alternativa B. Achamos essa resposta em 1 Samuel capítulo 20 a partir do versículo 17, onde começa a fala de Jonatas, e então no verso 20 ele fala sobre lançar as flechas. Pergunta 15. Que rainha recusou ir a uma festa preparada pelo seu esposo? Alternativa A, Ruti. Alternativa B, Esther. Alternativa C, Safira. Alternativa D, Vasti. Resposta. Alternativa D. Em Esther 9-12 encontramos a história da grande festa que o rei Xerxes deu, onde sua esposa Vasti se recusou a participar. E então? Quantos pontos você fez? Não esquece de comentar aqui embaixo. Quero ver quem acertou mais.